Olá, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula sobre as transformações do solo. Meu nome é Luiz, eu sou professor de Química e nós vamos abordar a sistematização, do nosso assunto aqui. Ou seja, nós vamos reunir tudo aquilo que nós aprendemos e vamos realizar uma atividade para que isso aconteça. E essa atividade ela segue algumas etapas para que seja realizada. E a esse processo nós chamamos de sistematização, onde nós vamos sistematizar o nosso conhecimento na forma de uma atividade, por meio da coleta de dados, a fim de transformar aquilo numa informação útil para a nossa utilização. Muito bem, então vamos lá. Sistematização. O aprofundamento de ciências humanas e sociais aplicadas e ciências da natureza e suas tecnologias. Unidade curricular. A cultura do solo, do campo à cidade. O componente curricular nosso aqui são as transformações do solo. A nossa habilidade será analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, para promover ações individuais ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida. A habilidade do currículo paulista é o reconhecimento da importância do solo e da água para a vida, identificando seus diferentes usos, ou seja, na plantação, na extração de materiais, entre outras possibilidades industriais e domésticas, E os impactos desses usos no cotidiano da cidade ao campo. Então nós temos a utilização da água que é importante, da cidade ao campo. Todo onde tem ser vivo tem necessidade da utilização da água e daquilo que nós podemos extrair dos solos. Os objetivos são a composição química do solo, a classificação, as fases desses elementos onde eles se encontram, que podem ser na fase mineral, orgânica ou líquida, ambos na forma de compostos, e as transformações químicas, que esses elementos, ou esses compostos deverão passar para que os ciclos biogeoquímicos sejam aí cumpridos. Então, mais uma vez, lembrando, prezado estudante, faça sempre as suas anotações no diário de bordo. É fundamental, A gente sempre bate nessa tecla. Por que eu tenho que alimentar o meu diário de bordo? Porque o meu diário de bordo ele funciona como o meu guia para aquilo que eu já aprendi e para aquilo que eu ainda vou aprender e para aquilo que eu assisti, mas não aprendi. Então ele funciona como um guia orientador da nossa trajetória curricular, da nossa trajetória escolar. Então é fundamental que vocês anotem todas as coisas no seu diário de bordo, inclusive essa sistematização. Anotem no seu diário de bordo aqueles dados que vocês forem coletando, porque quando vocês anotarem lá, vocês terão esses dados todos reunidos, certo? E os dados todos reunidos vão ser unidos, vão ser processados, Vão ser observados, estudados e logo em seguida transformados numa informação útil para você, para a sociedade, para as pessoas ao seu redor. Então isso é fundamental que você tenha o seu diário de bordo. Está bem? Vamos lá. Retomando, sabemos que um ciclo biogeoquímico, ele é um processo natural por meio do qual os elementos químicos são disponibilizados para atuar como nutrientes, como nós já falamos no desenvolvimento disso daí, Então, por que não realizar uma pesquisa bibliográfica contendo a origem dos elementos e sua função como nutriente? Então nós já vimos no desenvolvimento. Lá no desenvolvimento nós já vimos como é que funciona o processo de um ciclo biogeoquímico. Em outras aulas anteriores, aí, lá no repositório do CMSP e no YouTube, nós temos várias aulas que tanto eu como outros professores falaram e explicaram a respeito de ciclos biogeoquímicos. Então você vai lá nesse repositório, assiste tudo isso aí de maneira adequada, realiza uma pesquisa bibliográfica e você então vai reunir esses dados que falam a respeito disso, Qual que é a origem de cada elemento químico, certo? E qual que é a função de cada elemento químico como nutriente, ok? Então isso é muito importante. Vamos supor que eu vou estudar o ciclo biogeoquímico do cálcio na natureza. Então nós vamos ver lá qual que é a origem dele. A origem do cálcio, na sua maioria, vem de uma rocha chamada carbonato de cálcio, que é o mármore ou o calcário. Ambos são formados por carbonato de cálcio. E esse cálcio é disponibilizado por meio de um ciclo biogeoquímico. E esse cálcio é um elemento importante, fundamental, porque ele faz parte da constituição da estrutura óssea. Tá bom? É isso que nós temos que compreender. Muito bem. Então nós vamos realizar essa primeira coleta de dados aí, certo?
Logo em seguida, nós temos outra coleta de dados. Os elementos químicos estão distribuídos na natureza quantitativamente. Significa que existe uma quantidade determinada já na natureza desses elementos químicos, certo? A questão é a distribuição dele na natureza e a forma como está distribuída. Ah, mas tem um elemento a mais que o outro. Não, não tem a mais que o outro. Existe uma quantidade determinada, uma quantidade certinha. É que em alguns casos ele vai se apresentar em uma quantidade maior, em outros casos ele pode se apresentar em uma quantidade menor. Então, elementos químicos estão distribuídos na natureza quantitativamente, em quantidade certinha, né? Quantidade equivalente. Sendo assim, podemos entender que, enquanto nutriente, um elemento químico precisa estar em uma quantidade suficiente para cada finalidade, pois se não for assim, ele poderá nos trazer resultados indesejados. Então, por exemplo, o excesso de sódio no organismo vai trazer um resultado indesejado. A quantidade correta vai facilitar nosso processo metabólico, vai facilitar a transferência elétrica, de impulso elétrico na musculatura. Agora, se eu tiver uma quantidade muito alta, nós vamos aí ter um problema de pressão arterial, que vai aumentar muito esse volume, isso prejudica os rins, e vem trazendo uma série de outros problemas metabólicos. Está bem? Então, para estudar esse elemento aí, estudar essa parte, para isso devemos pesquisar cuidadosamente a tabela de informação nutricional de um alimento e verificar as quantidades de cada elemento e qual a quantidade máxima e mínima tolerada pelo nosso organismo. Então, mais um dado vai ser coletado nessa segunda fase da nossa sistematização. Na terceira fase, qual é o papel dos organismos vivos e dos fenômenos naturais desse processo? Em uma via metabólica, os elementos químicos, nós já falamos isso aí, os elementos químicos atuam como catalisadores, na maioria das vezes, para as reações enzimáticas, onde uma reação enzimática nós sabemos que ela ocorre por meio da oxidação, da reação de oxirredução, que é um processo simultâneo de troca de elétrons, onde a oxidação vai ter o aumento do número de elétrons e a redução vai estar perdendo esses elétrons. Então, quando a reação de redução perde elétrons, a de oxidação vai ter que estar pronta para receber. São processos simultâneos. Essas reações só acontecem ao mesmo tempo. Se eu tiver só redução, não acontece. Se eu tiver só oxidação, não acontece, porque eu não vou estar tendo quem perde e quem recebe, certo? Então, eu preciso de ter isso ao mesmo tempo. Então, para que nós possamos compreender essa parte aí, das reações enzimáticas, vamos pesquisar a atuação das metaloenzimas, ou seja, são aquelas enzimas que precisam de metais para desempenhar o seu papel. E em qual desses processos o ferro desempenha esse papel? Que eu escolhi o ferro como um elemento químico, porque ele é fundamental para a manutenção da nossa vida, fundamental principalmente para o processo de respiração, porque o transporte da molécula de oxigênio ocorre por meio da molécula de hemoglobina, que é uma molécula sanguínea. Então ela vai ter lá um átomo de ferro, certo? E ela vai ser responsável pelo transporte do oxigênio até o cérebro. Então eu escolhi o ferro aí para a gente estudar como elemento. Mas se você achar que você quer estudar outro elemento químico, não tem problema, você é livre para fazer essa escolha e ver aquele que mais te agrada. Mas o que eu sugiro é que vocês focalizem num único elemento químico, certo? Estudem a trajetória, o ciclo biogeoquímico de um determinado elemento, de um único elemento, para não virar um monte de coisa e atrapalhar o seu processo de estudo, certo? Nesse caso eu escolhi o ferro, então quem quiser continuar com ele, fica com ele, de boa, maravilha, certo? Se você não quiser outro, você também é livre para fazer a sua escolha. Então, pesquisem, a atuação das metaloenzimas, que são as enzimas que necessitam de um metal para que desempenhem o seu papel. Nesse caso eu escolhi o ferro, mas você pode escolher o seu. Então vamos estudar isso aí, mais um dado coletado, certo? Aí nós temos mais aqui, a importância dos elementos químicos para a vida. No desenvolvimento, vimos a importância do nitrogênio, do oxigênio, do fósforo, do hidrogênio e do carbono e as suas características estruturais e funcionais. Então façamos uma pesquisa para descobrir qual a importância desses elementos na constituição de biomoléculas, na existência e na manutenção da vida.
Já havia dito quem são as biomoléculas que nós conhecemos e que são fundamentais para a manutenção e existência da vida. Quando eu falo existência, é importante a gente salientar que se não fossem esses elementos, a vida ela nem existiria se não fossem esses elementos. Está bem? Então, qual que é a importância do átomo de nitrogênio? Nitrogênio ele faz parte tanto dos ácidos nucleicos quanto das proteínas, quanto de carboidratos. Então, o que nós temos que lembrar aqui? O que são biomoléculas, mais uma vez? As biomoléculas são as moléculas indispensáveis para a existência e para a manutenção da vida. Tá? Quem são elas? Ácidos nucleicos, DNA e RNA. DNA, ácido desoxirribonucleico, responsável pela transmissão dos caracteres genéticos. RNA, ácido ribonucleico, responsável pela síntese proteica. Está presente lá nos ribossomos, né? São organelas celulares onde acontece o processo de síntese de proteínas, certo? Então, primeira classe de biomoléculas são os ácidos nucleicos. Segunda classe de biomoléculas que nós temos são as proteínas, certo? As proteínas, elas atuam também como enzimas e atuam como formadoras das estruturas corporais dos seres vivos. Então, as proteínas participam da parte estrutural de um ser vivo, tudo no nosso corpo é proteína, por exemplo, certo? E elas também atuam como enzimas, que são aquelas que vão, realizar o processo metabólico de obtenção de energia nos seres vivos, está bem? Outra classe de biomoléculas, que essa daí já é mais para o processo de manutenção da vida, são os carboidratos. Certo? Quem são os carboidratos? São átomos, são moléculas carbônicas, né, que foram hidratadas. Elas possuem ali uma função de manutenção da vida. A maioria das funções delas se restringe aí ao processo alimentar, onde ela vai sofrer o metabolismo, vai sofrer o processo de respiração, de oxidação, e isso aí vai ser transformado em conversão energética para a manutenção da nossa vida. Tá certo? Então, olha lá. Façamos então uma pesquisa para descobrir qual a importância desses elementos na constituição de biomoléculas, na existência e na manutenção da vida. Mais uma pesquisa que nós vamos ver aí. Como que é formado, por exemplo, a molécula de DNA? Como que é formado a molécula de água? Como que é formada uma proteína? Como é que funciona o processo de ligação peptídica? Mais um dado que você estará obtendo e vendo a fundamental importância que cada elemento químico desempenha na estruturação e na função desempenhada, né, por esse tipo de molécula. Muito bem. Mais uma coisa importante aqui para nós podermos, né, adquirir conhecimento e ter mais um dado para o nosso diário de bordo. As enzimas são compostos biológicos que atuam no organismo na forma de uma reação de oxirredução. Já falei sobre oxirredução, né? Então, o que é a oxirredução? É um processo simultâneo de troca de elétrons, onde quem está reduzindo perde elétrons e o que está oxidando ganha aquele elétron perdido pela redução, certo? E a enzima age desse jeito no organismo. E elas precisam de nutrientes que nós chamamos de catalisadores. São os agentes que vão facilitar a troca de elétrons simultânea entre os processos aí, né, da nossa reação química. Então, as enzimas são compostos biológicos que atuam no organismo na forma de uma reação de oxirredução. Qual seria, então, o mecanismo das reações de oxirredução, precipitação e neutralização? Sua aplicabilidade na vida e suas funções nos ciclos biogeoquímicos. Mas essa pergunta aí, ela já é uma pergunta, né, que ela vai representar para nós um dado bem maior. É um dado bem maior essa perguntinha aí, né? Que ela está em partes ali. Então, nós estamos falando primeiro de 3 tipos de reações principais, né? Que fazem parte aí dos ciclos biogeoquímicos e da absorção e eliminação de nutrientes dentro dos seres vivos. Então, a reação de oxirredução, acabei de falar agora, processo de troca simultânea de elétrons. Reação de precipitação. O que seria uma precipitação? A precipitação é um processo de formação de um composto químico insolúvel em água, certo? Isso é a precipitação. Quando eu faço essa reação de precipitação no meio aquoso, eu vou observar a formação de um depósito no fundo.
Aquele depósito nós chamamos de precipitado. E ele pode ter variadas cores, na dependência do metal que você estiver utilizando, do elemento químico que você estiver utilizando. Então, durante a reação de precipitação, eu vou formar um composto químico que é solúvel em água e ele vai ficar diluído ali no meio, geralmente transparente, você não consegue vê-lo, e vai haver a formação de um depósito no fundo, que é aquele precipitado. Qual que é a importância de uma reação de precipitação na natureza? Qual que é essa importância? Tem alguns sais que não são adequados para aquele momento, são compostos que não são adequados naquele momento. Então eles vão ficar insolúveis e não participam num primeiro momento daquele processo. E ele vai sendo conduzido no ciclo biogeoquímico, até o momento em que ele vai ser utilizado. Então ele passa por um processo onde ele se solubiliza. Então a precipitação, a reação de precipitação na natureza, ela tem como função manter o elemento guardado para a hora certa dele ser utilizado. É basicamente isso, né? E a reação de neutralização, uma reação química fundamental para a manutenção da vida. Quando nós falamos de uma reação de neutralização, nós estamos falando de um ácido e uma base se combinando, certo? Toda vez que eu tenho a combinação de um ácido e uma base, eu tenho a produção de um sal mais água, certo? Isso a grosso modo falando. Então, reação de neutralização. Eu vou produzir uma substância neutra a partir disso. Em alguns casos, nem tão neutra assim, né? Pode acontecer alguns outros processos que não é o nosso objetivo agora falar disso. Mas então a reação de neutralização, ela sempre vai ser a combinação de um ácido qualquer, de uma base qualquer, produzindo um sal mais água. Esse é o fundamento da reação de neutralização. Porque existem meios que podem estar muito ácidos, certo? E eu preciso neutralizar aquele meio. Porque as reações que acontecem naquele meio, elas só acontecem se eu tiver um meio neutro. Então é necessário que eu adicione uma base no meio ácido para que eu possa neutralizá-lo. E o contrário também pode ser verdadeiro. Se eu tiver um meio muito alcalino, as reações vão ter dificuldade, existem algumas reações que não vão ocorrer naquele meio alcalino. Então é necessário que seja adicionado um ácido para que ele ali ocorra, certo? Ou eu tenho a necessidade de produzir um sal. É necessário que eu neutralize um ácido por uma base. O ácido não é importante, um sal não é importante, uma base não é importante. Mas o sal produzido a partir daquela reação é importante. Então os dois têm que se combinar, se neutralizar. Produzir um sal mais água. E nós então teremos isso daí pronto. Logo em seguida nós temos a aplicabilidade desses processos reativos na vida e suas funções no ciclo biogeoquímico. Então todas essas reações que nós falamos, elas são de fundamental importância para que sejam cumpridos os ciclos biogeoquímicos, que através de oxirredução, precipitação e neutralização, é que eu vou colocar esses elementos disponíveis na natureza, certo? Para que eles desempenhem o seu papel de maneira satisfatória, tá bom? Muito bem, vamos lá. Há fatores importantes, né, que contribuem significativamente para a disponibilização dos elementos durante os ciclos biogeoquímicos. É o caso do intemperismo, certo? Que são processos geofísico-químicos, né? Que trata-se de um processo geológico onde os minerais presentes nas rochas são desagregados por meio de processos físicos e por meio de processos químicos. Então, o que vai ser o intemperismo? É um processo geológico que vai acontecer por meio da ação física, principalmente, de chuvas, de ventos, de processos vulcânicos, né, de erosão causada por ventos e pela ação das águas pluviais, né, que são aquelas águas provenientes das chuvas. Tá? Então, todo esse processo de intemperismo é necessário para que esses elementos sejam disponibilizados. Eles são fragmentados, solubilizados, sofrem reações químicas e são disponibilizados na natureza para a manutenção da vida dos seres vivos dos quais necessitam deles. Tá bem? Então, lá, quais fenômenos físicos e químicos são importantes para a disponibilização dos elementos químicos na natureza? Então, qual que é um fenômeno químico, um fenômeno físico, por exemplo, responsável pela disponibilização do cálcio? Nós sabemos que o cálcio está na forma de mármore, né, que é o carbonato de cálcio, e na forma de calcário, que também é carbonato de cálcio. Vai depender da estruturação, um está num estado particulado, ou seja, está em pó, e o outro vai estar num estado mais sólido. Então, quais são os processos químicos, né? Quais são as reações que são necessárias que ele passe para que ele seja disponibilizado na natureza na forma de cálcio, certo? Muito bem, então quais fenômenos físicos são responsáveis? Desagregação, chuva, vento,
certo? Que estão presentes nas rochas. Depois nós temos quais fenômenos químicos são importantes para a disponibilização dos elementos químicos na natureza. Quais são os processos químicos que são fundamentais para que isso aconteça? Solubilização, reações de oxirredução, de precipitação, de neutralização, certo? São processos químicos necessários e indispensáveis para que eles sejam colocados em circulação na natureza. E eles possam, então, alcançar os objetivos desejados, né? E seguir aí os seus papéis. Muito bem, mais um dado coletado. Aqui nós temos novamente aquela tabela que nós vimos lá no desenvolvimento. Vamos trabalhar em cima dessa tabela, com esses valores que estão aí, ó. Então lá, ó, é muito importante observar que a quantidade de nutrientes, bem como o seu efeito contrário no organismo dos seres vivos, né? Quais seriam as consequências da ingestão de quantidades acima das citadas na tabela de valor nutricional? Nós sabemos que eu tenho os elementos químicos que existem na natureza de maneira quantitativa, de maneira constante. O que depende é a maneira na qual ele está distribuído, ou seja, a forma na qual ele se encontra na natureza. Porém, ele tem a quantidade determinada nos organismos vivos para desempenhar os seus papéis. Se nós excedermos, né, que a pergunta está nos dizendo o quê? O que vai acontecer quando eu exceder essa quantidade no meu organismo? Evidentemente, o excesso dele no meu organismo vai impedir a absorção de outros nutrientes que são indispensáveis, vão causar problemas de saúde, vão causar ações indesejadas na nossa vida cotidiana, certo? Então é isso que eu quero que vocês façam aí na sua atividade de sistematização. Está bem? Vamos lá então. Próxima. A finalidade de uma tabela de valores nutricionais. Então, no Brasil, a Anvisa, que é a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, é a responsável, né, pela regulamentação e o estabelecimento de parâmetros para a fabricação, controle de qualidade e padronização. Quais os malefícios que a saúde pode sofrer com a falta ou excesso de alguns metais? Todos os metais são biologicamente importantes para a saúde? Se sim ou não? Então, o estudo que nós vamos aí realizar mais uma vez, né? Quais os malefícios que nós temos de alguns metais para a saúde? Todos são indispensáveis para a saúde, nem todos os metais. Nós temos aqueles metais que nós consideramos metais pesados. Por exemplo, você tem cádmio, mercúrio, né? São metais pesados, de efeito acumulativo. E eles vão aí interferir no desenvolvimento de algumas atividades metabólicas. Isso vai nos gerar doenças. Então, nem todos os metais são fundamentais, são necessários. Mas algumas vezes eles vão apresentar traços no nosso organismo. E isso representa um bloqueio metabólico, certo? Eles bloqueiam processos metabólicos. E isso atrapalha a nossa vida. Da mesma forma que aqueles que são necessários e indispensáveis também podem atrapalhar e bloquear a via metabólica. Vai depender do quê? Da quantidade em que ele se encontrar no nosso organismo. Tá certo? Mais um dado aí para nós coletarmos, não é verdade? Então aí nós vamos pegar uma atividade final, depois que tudo que nós vimos aí, né? Vários dados nós fizemos a coleta. Então essa aqui é uma pequena parte, nós fizemos a coleta de vários dados na forma de questões, certo? Depois que nós fizermos isso, nós vamos reunir todos esses dados coletados e nós vamos transformá-lo numa informação de utilidade pública. Porque um dia alguém pode precisar disso e você tem aquele ali guardado no seu diário de bordo. Então, olha lá, ó. Após a coleta dos dados acima, na forma de questão, em cada slide, dê uma informação concreta relacionando os ciclos naturais com os nutrientes disponíveis. Então, o que eu sugiro a vocês nessa atividade aqui? Cada slide eu apresentei na forma de uma pergunta, certo? Cada slide foi apresentado na forma de uma perguntinha bem feita. Aí você vai juntar tudo aquilo ali, vai fazer sua pesquisa, vai adquirir tudo que você precisa, vai juntar todos os seus dados. Depois você pode fazer um pequeno livreto com aqueles dados que você coletou durante o seu processo, né, de estudo e de pesquisa, que vai ser um processo bastante árduo, mas vai valer muito a pena. Você vai ter uma catalogação do ciclo biogeoquímico e da transformação daquele elemento em nutriente. Então você pode criar um pequeno livretinho com isso daí, certo? Com todos aqueles dados que você coletou, e você então terá uma informação importante na sua mão. E isso vai te ajudar e vai ajudar outras pessoas
Você vai saber como é que um elemento tem origem, né? Você vai saber como que ele entra em ciclo biogeoquímico e você vai saber qual papel ele desempenha, além das vantagens e desvantagens que ele vai ter no organismo, certo? Sem contar que você pode também colocar ali, né, alguns que são importantes e outros que não são importantes. Nada impede, né, que você faça ali uma observação, escrevendo qual a importância desse, ou esse aqui não tem importância, mas pode causar um malefício. Por exemplo, os metais cádmio aí, metal cádmio, metal mercúrio, são metais pesados. Se você faz o descarte irregular de pilhas e baterias, né, bateria de celular ou pilha que você utilizou num brinquedo ou no controle remoto, a pilha contém esses metais ali, né? Contém níquel, cádmio, são metais pesados. Eles não podem estar na natureza. Eles são metais que vão atrapalhar o processo de metabolismo, que é um processo de manutenção da vida. São metais que vão interferir negativamente no processo metabólico. Então você pode falar isso daí também lá no seu livretinho. Você vai coletar todas as informações no seu diário de bordo, vai reuni-las depois na forma de um livretinho. Fica uma coisa bem interessante você fazer isso daí. Ou você pode ter um aplicativo fazendo um quiz de perguntas, né? Com esses dados obtidos. E no final você deu uma informação para a pessoa. Porque a informação é isso. Ela consiste na reunião de vários dados, certo? Importantes e bem estudados para que as pessoas possam então ficar bem informadas. Para que aquele ali possa ajudar alguém um dia. Porque o objetivo da informação é esse, né? É ajudar quem se apropria dela. Então você reúne todos os dados no seu diário de bordo. Depois que reuniu, analisa mais uma vez, vê o que mais que você pode estar acrescentando naquilo ali. Acrescentou o que você queria, você cria um livretinho pequeno, certo? E aí vocês podem fazer trocas entre os colegas de cada livretinho daquele que cada um produziu. É um trabalho que você produziu, né? Uma reunião de dados e que vai se converter em uma informação importante, porque ela diz respeito à manutenção da vida. Certo? Muito bem. Eu agradeço a todos uma vez mais, né, pela atenção, por mais uma aula aqui no CMSP. Que todos tenham um bom dia, tenham uma boa semana. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para me perguntar, certo? Muito obrigado a todos vocês. Tenham aí um bom dia. Até a nossa próxima aula. Obrigado.